Olá, boa tarde. Meu nome é Tamires, eu sou cristã e eu vou continuar fazendo uns vídeos de lamentações. Quem quiser dar uma olhada no meu canal, todos os vídeos, né, eu vou falar um pouquinho sobre as abominações que acontecem hoje dentro da igreja e que são descritas nos livros dos profetas e nos livros de Daniel. Então, assim, a gente pode aplicar o nosso coração no entendimento das escrituras para que o nosso coração esteja diante de Deus, né, e fazendo a vontade dele e não aceitando as práticas abomináveis que hoje acontecem, né? Não aceitando as idolatrias, não aceitando as prostituições, não aceitando as imagens de idolatria que pode acontecer, porque só assim que a gente pode vencer, como dizem em Apocalipse, só assim que a gente pode viver a vitória que Deus quer para nós. E aí eu comentei no último vídeo sobre as abominações das meretrizes que elas cometem em Israel com o povo de Deus. E aí eu falei sobre isso, da corrupção que elas têm, né, com o Egito. Como que a gente pode entender a corrupção e a prostituição delas com as abominações que Deus fala que ia acontecer nos dias atuais, né? Que ele já tinha declarado que o povo ia pecar, que o povo ia, que por causa das transgressões as abominações iriam acontecer e que essas abominações, tanto a descrição da salvação e do juízo, tem um desfecho lá em Apocalipse. Como que a gente pode entender isso? Então aí eu falei que essas duas meretrizes, Deus fala que elas se corromperam e foram para o Egito. Como que a gente pode entender? Eu também comentei sobre o capítulo 17 de Apocalipse, quando fala do mistério da grande prostituta. Como que a gente pode entender essa corrupção, né, que acontece dentro da igreja para fora, né? Ou seja, é um juízo que acontece dentro da igreja, são abominações que acontece dentro da igreja, no coração da igreja, e que o juízo de Deus vai para todo mundo. Como que a gente pode entender? Então, voltando lá na profecia, em Apocalipse 17, fala assim: o anjo disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Como entender essas 7 cabeças e os 10 chifres? Como que começou? Como que começou? Porque começou durante a história da humanidade, mas a gente fazendo comparações espirituais do tempo, da história e dos cumprimentos das profecias, a gente consegue entender que essas 7 cabeças está dentro da igreja, são reis que estão dentro da igreja e eles começam a se perder, eles se perdem, começam a se corromper com as práticas pagãs que há no mundo, né, que Deus chama de Egito. E aí eles começam a colocar abominação dentro da casa de Deus. Tanto que o Senhor comenta sobre os 7 montes no versículo 9. Aí fala assim, no versículo 9: Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então, o Senhor começa a descrever a corrupção, né? Como que acontece a corrupção, da qual essa mulher ela está assentada sobre essa besta. Né? Eles estão dentro da igreja, começa a se perder, começa a idolatria com as práticas pagãs de outros poderes e que Deus cita como 7 montes, e aí eles começam a fazer abominações dentro da igreja. Então, quando a gente fala, quando as profecias de Ezequiel falam dessas meretrizes que fazem parte do povo de Deus e que elas começam a fazer práticas de prostituição, de idolatria, práticas de maldade, o Senhor está falando das mesmas. Então, não é algo de fora, né? Porque a gente fica com essa coisa na cabeça. Quando a gente lê inicialmente, a gente pensa assim, tá falando da grande prostituta, né? Grande prostituta é algo que tá fora da igreja.
né? Algo que não está dentro da igreja, né? A gente imagina assim, mas quando a gente começa a estudar a Bíblia e a discernir espiritualmente, a gente consegue ver que as abominações começam dentro da igreja. Eu vou continuar falando no próximo vídeo.